Olá, meu nome é Paula Ellen Santos Bispo, eu sou estudante de enfermagem na Universidade Tiradentes, em Aracaju, Sergipe, e atualmente estou cursando o sexto período. Bom, eu sou autora do trabalho O Perfil Epidemiológico dos Casos de Covid-19 entre idosos em Sergipe no ano de 2020. O vírus SARS-CoV-2, ele é responsável pelo desenvolvimento da doença Covid-19 em humanos, que foi descoberto no final do ano de 2019 na China, causando uma pandemia. Em Sergipe, que é o menor estado do nosso país, até 18 de agosto de 2020, apresentou cerca de 68.699 casos confirmados para a doença. A Covid-19 tem se mostrado uma doença capaz de levar ao óbito, principalmente em grupos vulneráveis como os idosos, devido aos fatores fisiológicos da idade, bem como a presença de múltiplas comorbidades, como a diabetes mellitus e a hipertensão arterial sistêmica. A pandemia do Covid-19 é um grande desafio para a saúde pública nacional, visto que, segundo o IBGE, a população idosa representa cerca de 13% da população brasileira. Portanto, o objetivo do estudo é descrever o perfil epidemiológico dos casos e dos óbitos por infecção do Covid-19 em idosos no estado de Sergipe. Trata-se de um estudo ecológico de caráter descritivo e com abordagem quantitativa, que utilizou os dados provenientes do 134 Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe, referentes aos dados de 18 de março a 18 de agosto de 2020, ou seja, os 6 meses desde o decreto de isolamento social aqui no estado. O critério de inclusão foi a faixa etária, ou seja, só foram coletados dados de pacientes acima de 60 anos, né, que são considerados idosos pelo Ministério da Saúde, sexo e a presença de comorbidades, como as 5 principais, que são a hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, cardiopatias, obesidade e doença renal crônica. Já os critérios de exclusão foram os óbitos em investigação e casos ou óbitos por outros vírus respiratórios. Por se tratar de um estudo que utiliza dados secundários, foi dispensável a apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa. Bom, em relação aos resultados, nós podemos verificar aqui nesse gráfico que, em relação à idade dos casos confirmados, a maior parcela da população eram abaixo de 60 anos, né? Cerca de 86,7% da população. Porém, quando nós olhamos o segundo gráfico, que representa a idade dos óbitos confirmados, nós podemos ver que a maior parcela da população está entre 60 ou mais de 80 anos, representando cerca de quase 70% de óbitos confirmados por Covid-19 para os idosos. Em relação ao sexo dos casos confirmados para a Covid, nós podemos verificar que o sexo mais prevalente é o feminino. Porém, quando nós olhamos para o gráfico em relação ao sexo dos óbitos confirmados para a Covid, nós verificamos que o sexo masculino, apesar de ser a menor parte da população contaminada, são a parcela da população que representa mais óbitos. E em relação às comorbidades, né, para os óbitos confirmados, podemos ver que a mais frequente é a hipertensão arterial sistêmica, seguido da diabetes mellitus, cardiopatias, doenças renais crônicas e a obesidade. Bom, tendo em vista a alta chance de óbitos do idoso acometido pela Covid, uma vez que 70% do total de óbitos estão associados a esta população, é importante ressaltar que o isolamento social e os demais meios de prevenção estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde são considerados os métodos mais eficazes para a prevenção da infecção e consequente a redução da mortalidade. Essas são as referências. Gostaria de agradecer a atenção de todos e estarei disponíveis para possíveis dúvidas.